Quem é Jesus realmente? Jesus é Deus? Como os evangelhos apresentam Jesus? Por que João apresenta Jesus como a palavra? Por que João Batista é apresentado junto com Cristo? Estas e outras questões serão respondidas nesse vídeo. Introdução a Jesus Cristo. Olá! Hoje vamos começar nosso estudo fazendo uma introdução a Jesus Cristo. Dois evangelhos têm uma introdução, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Nós vamos começar com o Evangelho de João. Vamos tratar de João, capítulo 1, versículos 1 a 18. O Evangelho de João começa assim, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. João começa o seu evangelho como se quisesse nos transmitir a seguinte mensagem: no princípio, antes da fundação do mundo ou da primeira produção de qualquer ser criado, existia uma pessoa gloriosa, que pode ser chamada de Palavra de Deus. Não apenas porque Deus Pai, a princípio, criou e ainda governa todas as coisas por ele, mas porque, à medida que os homens mostram seus sentimentos e desígnios uns aos outros pela intervenção da palavra, fala ou discurso, Deus, por seu Filho, mostra seus desígnios graciosos na maneira mais plena e clara para os homens. Todas as várias manifestações que Deus faz de si mesmo, seja nas obras de criação, providência ou redenção, todas as revelações que ele teve o prazer de dar de sua vontade, são transmitidas a nós através dele, do Logos, e portanto, ele é, por meio de eminência, apropriadamente a palavra de Deus. O Evangelho começa assim, no princípio. A referências a palavras de abertura do Antigo Testamento é óbvia, e é mais marcante quando lembramos que um judeu falaria constantemente e citaria o livro de Gênesis, antes de qualquer coisa se formar, antes de Deus começar a grande obra da criação. Este é o significado da palavra em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, a qual o evangelista evidentemente alude. Jesus Cristo não era parte da criação, como ele existia quando nenhuma parte disso existia, e que, consequentemente, ele não é uma criatura, e toda a natureza foi criada por ele. Existe apenas um ser que não foi criado, e Jesus deve, portanto, ser divino, como denota as declarações do próprio Jesus a respeito de si mesmo em João 8,58. João lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Também em João 6,62. O que seria, pois, se visseis ao Filho do Homem subir aonde estava primeiro? João 3,13. E ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem. Também João 6,46. Não que alguém tenha visto ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Isso não se fala do homem Jesus, mas daquilo que se tornou um homem, ou foi encarnado, como em João capítulo 1, versículo 14. E aquela palavra se fez carne e habitou entre nós. Era a palavra, está nesse versículo. Ou o verbo, o Logos. Ele é a palavra que o Pai falou desde a eternidade, porque o Pai fala, faz todas as coisas, e quem fala do Pai para nós. Ele é o Filho unigênito do Pai, que está no seio do Pai e o declarou. João, no início do seu evangelho, se esforça ao máximo para afirmar claramente qual é a verdadeira doutrina sobre a palavra, verbo ou logos. Tem-se também que as doutrinas dos gnósticos haviam começado a se espalhar no tempo de João. Eles eram uma seita oriental e sustentavam que a palavra era dos entes que haviam sido criados, e que este havia sido unido ao homem Jesus. Se essa doutrina começasse a prevalecer, era da maior importância que João resolvesse a verdade em relação ao significado do logos ou da palavra. Isso ele fez de maneira que não há dúvida sobre o seu significado. A palavra estava junto de Deus. Nós vemos aqui então que era distinto de Deus Pai. Estas palavras expressam a coexistência, mas ao mesmo tempo a distinção de pessoa. Estava junto de Deus. Essa expressão denota amizade ou intimidade. João afirma que Cristo estava com Deus no começo, isso é, antes da criação do mundo. Implica, portanto, que ele participou da sua glória divina, que ele era abençoado e feliz com Deus. Isso prova que Cristo estava intimamente unido ao Pai, de modo a participar de sua glória e ser apropriadamente chamado pelo nome de Deus. E a palavra era Deus, supremo, eterno e independente. Mantém a distinção de pessoas, mas ao mesmo tempo afirma a unicidade da essência. Era Deus. Na frase anterior, João havia dito que a palavra estava junto de Deus, para que se não devesse supor que ele era um ser diferente e inferior, aqui João afirma que ele era Deus. Não há declaração mais inequívoca na Bíblia do que isso, e não poderia haver prova mais forte de que o evangelista João pretendesse afirmar que o Filho de Deus era igual ao Pai. Este é o fundamento da doutrina da Trindade. Primeiro, que a segunda pessoa é, em certo sentido, distinta da primeira. Segundo, que ele está intimamente unido à primeira pessoa em essência, para que não haja dois ou mais deuses. Terceiro, que a segunda pessoa pode ser chamada com o mesmo nome, tem os mesmos atributos, realiza os mesmos trabalhos e tem direito às mesmas honras da primeira, e que, portanto, ele é o mesmo em substância e igual em poder e glória com Deus. João, versículo 2 diz: esta estava no princípio junto de Deus. João havia dito que Cristo existia antes da criação e que ele estava com Deus, mas ele não disse no primeiro versículo que a união com Deus existia no princípio.
O evangelista agora expressa essa ideia e assegura-nos que aquela união não foi iniciada no tempo, mas que existia na eternidade e que era, portanto, uma união de natureza ou de essência. Versículo 3. Por esta foram feitas todas as coisas, e sem ela não se fez coisa nenhuma do que foi feito. Por esta, pela palavra, o verbo de Deus, o Logos, foram feitas. Expressa a ideia de criação aqui. Tendo afirmado que a palavra é Deus e tendo afirmado a sua essência eterna, já agora prova sua divindade a partir de suas obras. Todas as coisas, o universo, tudo surgiu por meio da palavra pré-existente, e de todas as coisas que agora existem, ninguém surgiu para além dele. Sem ela, não se fez coisa nenhuma do que foi feito. Isso afirma que a criação foi efetuada pela palavra, ou Filho de Deus. O trabalho da criação é uniformemente atribuído nas Escrituras à segunda pessoa da Trindade. Por isso se entende evidentemente que ele era o agente ou a causa eficiente pela qual o universo foi criado. Por isso em Colossenses 1, 15 a 17 nós temos Paulo afirmando: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam governos, sejam autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas se mantêm. No versículo 4, João continua: nele estava a vida, e a vida era a luz dos seres humanos. Nele estava a vida. Jesus foi o fundamento da vida para todos os seres vivos, assim como o fundamento de ser para tudo que existe. Por isso que em 1 João 5,11 temos: e este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. De onde Jesus é denominado o verdadeiro Deus e a vida eterna. E a vida era a luz dos seres humanos. Aquele que é a vida essencial e o que dá a vida a todos os que vivem, também era a luz dos homens, a fonte da sabedoria, santidade e felicidade, para o homem no seu estado original. Nesse versículo temos também a afirmação de que era a luz. Era a luz, não uma luz. O Messias foi predito como a luz do mundo, em Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Os que habitavam em terra de sombra de morte, uma luz brilhou sobre eles. No versículo 5. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E a luz brilha nas trevas. A escuridão ou as trevas na Bíblia geralmente denotam ignorância, culpa ou miséria. Brilha até no homem caído, mas a escuridão, o homem pagão e pecador, não percebe isso. As trevas não a compreenderam. Mesmo no meio da escuridão da ignorância e idolatria que se espalhou pelo mundo, essa luz da sabedoria divina não foi totalmente eclipsada. Em João 1 a 2, versículo 1 e 2, é descrito o estado das coisas antes da criação. No versículo 3, é descrito o estado das coisas na criação. No versículo 4, é descrito no tempo da inocência do homem. E aqui no versículo 5, temos o tempo da corrupção do homem. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Houve um homem enviado por Deus. O evangelista agora começa a discorrer sobre a maneira pela qual o Filho de Deus foi manifestado em carne. E para que ninguém duvide que Cristo é o eterno Filho de Deus, João relata que Cristo foi anunciado por João Batista como seu arauto, cujo nome era João. Esse nome João não era incomum, mas é impressionante que seja dado aqui sem o característico Batista. O escritor colocou-se na relação de discípulo com o professor. Para o evangelista, ele era o João. Um professor maior não apareceu, mas quando Jesus apareceu, o ex-professor e discípulo são testemunhas dele. Versículo 7. Este veio por testemunho, para que testemunhasse da luz, para que todos por ele crescem. Este veio por testemunho. É colocado o trabalho de João como testemunha. Esse foi geralmente o objetivo da sua vinda. Foi especialmente para que testemunhasse da luz, ou seja, do Messias. Isaías capítulo 60, versículo 1 temos: levanta-te, brilha, porque já chegou a tua luz, e a glória do Senhor já está raiando sobre ti. Para que todos por ele crescem. O propósito do testemunho é a convicção de que todos os homens, através dele, possam acreditar. Isto é, através de João, através de seu testemunho. O testemunho de João foi especialmente valioso nos seguintes relatos. Primeiro, foi feito quando ele não teve nenhum contato pessoal com Jesus de Nazaré. E é claro que não poderia haver conluio ou acordo para enganá-los. Segundo, foi suficientemente longo antes que Jesus despertasse a atenção geral. Terceiro, era de um homem reconhecido por todos como um profeta de Deus. Quarto, foi com o propósito de declarar de antemão que o Messias estava prestes a aparecer. E quinto e por último, foi desinteressado. Por ele crescem. João próprio era extremamente popular. Muitos estavam dispostos a recebê-lo como Messias. Era evidente em seu poder conseguir um grande número de partidários e ser amplamente considerado como o próprio Cristo. Essa foi a maior honra a qual um judeu poderia aspirar. E mostra o valor do testemunho de João, que ele estava disposto a depositar todas as suas honras aos pés de Jesus e a reconhecer que não era digno de desempenhar para ele o ofício de servo mais humilde. Versículo 8. Ele não era luz, mas foi enviado para que testemunhasse da luz. É necessário repetir a declaração da posição de João e trabalhar de forma enfática, como vamos ver em João 3:28.
O próprio João Batista afirmando: Vós mesmos me sois testemunhas, que disse: Eu não sou o Cristo, mas que sou enviado diante dele. Agora, após um período de 400 anos, um excelente professor havia aparecido em Israel. Os acontecimentos de seu nascimento e vida tinham excitado a atenção das massas. Sua audaz mensagem, como o grito de outro Elias, encontrou seu caminho em palavras ardentes para os corações adormecidos dos homens. Versículo 9. Esta era a luz verdadeira, que ilumina a todo ser humano que vem ao mundo. Como Cristo é a fonte e manancial de toda sabedoria, assim toda sabedoria que há no homem vem dele. O intelecto humano é um raio de seu brilho, e a própria razão brota desse verbo, palavra, logos, a razão eterna. Essa era a luz verdadeira. Não João, mas o Messias, que ilumina. O Cristo remove a escuridão, o erro e a ignorância da mente de todo homem. Todo ser humano. Essa é uma expressão que denota em geral toda a raça humana, judeus e gentios. João pregou aos judeus. Jesus já veio para ser uma luz para iluminar os gentios, bem como para ser a glória do povo de Israel, que vem ao mundo, ou vindo ao mundo. Uma frase comum entre os rabinos para expressar todo ser humano. Versículo 10. No mundo estava, e por ele foi feito o mundo, e o mundo não o conheceu. No mundo estava. Isso se refere provavelmente não à sua pré-existência, mas ao fato de que ele se encarnou, que Cristo habitou entre os seres humanos. E por ele foi feito o mundo. Não apenas um homem, como a gente vê lá em Gênesis 1, 26, e disse Deus: façamos ao ser humano a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Mas todas as coisas materiais foram feitas por ele. Estes fatos são mencionados aqui para enfatizar o que é dito imediatamente depois de mais impressionante, a saber que os homens não o receberam. O mundo não o conheceu. O mundo não o amou ou aprovou, mas o rejeitou e o matou. Ou pode significar que eles não entenderam que ele era o Messias, pois se os judeus tivessem conhecido e acreditado que Jesus era o Messias, eles não o teriam matado. Se eles soubessem, não teriam crucificado o Senhor da Glória. No entanto, eles poderiam tê-lo conhecido e, portanto, não eram menos culpados. Versículo 11. Ao seu próprio veio, e os seus não o receberam. Ao seu próprio veio, para aqueles da sua própria família, cidade, país e seu próprio povo, seus próprios cidadãos, irmãos, súditos. Não o receberam. Não o reconheceram como Messias, nem acreditaram nele para a salvação. Versículo 12. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Mas tanto quantos receberam, judeus ou gentios, que acreditaram em seu nome, isto é, em Cristo Jesus. No momento em que eles acreditam, eles são filhos, e porque eles são filhos, Deus envia o Espírito de seu Filho em seus corações, clamando: Abba, Pai. Deu-lhes poder. Isso é mais apropriadamente traduzido como privilégio, honra, dignidade ou direito. Aquele que é feito filho de Deus desfruta do maior privilégio que o ser divino pode conferir desse lado da eternidade. Aqueles que aceitam Jesus Cristo, como ele lhes é oferecido no Evangelho, têm, por meio de seu sangue, direito a essa filiação. Pois por esse sacrifício essa bênção foi comprada. E as mais plenas promessas de Deus confiam a todos os que creem. E aqueles que são enxertados na família celestial têm a mais alta honra e dignidade a qual é possível a uma alma humana chegar. Que pensamento surpreendente é esse? O pecador, que era herdeiro de todas as maldições de Deus, tem, através do sacrifício de Jesus, uma reivindicação à misericórdia do Altíssimo e um direito de ser salvo. Até a própria justiça, com base em sua natureza santa e eterna, dá salvação ao mais vil que se refugia nessa expiação. Pois a justiça não tem nada a conceder, nem o céu a dar, que o sangue do Filho de Deus não mereça. Filho de Deus. Filho de Deus por adoção. Os cristãos são chamados de filhos de Deus por serem adotados por eles, porque eles são como ele, eles se assemelham a Cristo e têm o seu Espírito. Eles estão unidos ao Senhor Jesus, o Filho de Deus, são considerados por ele como seus irmãos, e portanto são considerados filhos do Altíssimo. Aos que creem em seu nome. Crê como o verdadeiro Messias, aprendendo sobre ele como professor as lições infinitamente importantes de sua graça, confiando nele com corações penitentes e crentes, como mediador, isto é, no seu sacrifício e intercessão, para aceitação com Deus, aplicando-se a ele na fé e oração como Redentor e Salvador, pela redenção e salvação que ele tem que outorgar. Quantos estão sujeitos a Jesus como seu rei e governador e se preparam para encontrá-lo como seu juiz? Em seu nome. Essa é uma outra maneira de dizer que crer nele. O nome de uma pessoa é frequentemente colocado para a própria pessoa. Neste versículo nós aprendemos que ser filho de Deus é um privilégio, muito mais do que ser filho de qualquer ser humano, embora no maior grau seja rico, erudito, honrado. Os cristãos são, portanto, mais honrados do que qualquer outra pessoa. Deus lhe deu esse privilégio. Não é por suas próprias obras ou esforços, é porque Deus escolheu lhes conceder essa bênção. Esse favor é dado somente àqueles que nele creem. Todos os outros são filhos do iníquo, e ninguém que não tenha confiança em Deus pode ser considerado filho dele. Nenhum pai reconheceria alguém pelo filho, ou aprovaria, que não confiava nele, que duvidava ou negava tudo o que dizia que desprezava seu caráter. No entanto, o pecador constantemente faz isso com Deus, e ele não pode, portanto, ser chamado de filho. Versículo 13. Os quais não são gerados de sangue, nem da vontade da carne, nem de vontade de homem, mas sim de Deus. Eles que assim acreditavam em Cristo tornaram-se possuidores desse privilégio.
não em consequência de terem nascido de sangue, ou de serem descendentes dos patriarcas, ou de compartilhar a circuncisão e o sangue do sacrifício. Nem pode atribuir à vontade da carne ou à sua própria sabedoria e bondade superiores, como se pelo poder da natureza corrompida ele tivesse se diferenciado. Nem para a vontade do homem ou para o conselho mais sábio e as mais poderosas exortações que os seus semelhantes possam dirigir-se a eles. Mas deve reconhecer humildemente que eles nasceram de Deus, e endividados a influências eficazes da sua graça merecida e regeneradora por todos os seus privilégios e por todas as suas esperanças. Os quais, quem se tornou os filhos de Deus? O nascimento natural nos introduz à vida. O novo nascimento é o começo da vida espiritual. Antes o pecador está morto em pecados. Agora ele começa verdadeiramente a viver. E como o nascimento natural é o começo da vida, nascer de Deus é ser introduzido na vida real, na luz, na felicidade e no favor de Deus. Não são gerados de sangue, não por descendência de Abraão. Os judeus se orgulhavam de ser descendente de Abraão. Eles supunham que era uma prova do favor de Deus descender de uma ancestralidade tão ilustre. Nesta passagem, essa noção é corrigida. Não é porque os homens descendem de uma família ilustre ou piedosa que têm direito ao favor de Deus. A lei do reino de Cristo é diferente do que os judeus supunham. Era necessário ser nascido de Deus pela regeneração. Possivelmente também, isso pode significar que eles não se tornaram filhos de Deus pelo rito sangrento da circuncisão, como muitos dos judeus supunham. Nem da vontade da carne, ou seja, por geração natural, nem da vontade do homem, adotando-os. Isso pode se referir, talvez, à vontade do homem em adotar um filho, como as frases anteriores fazem com o nascimento natural. E o propósito de usar essas três frases pode ter sido dizer que eles se tornaram filhos de Deus nem em virtude da sua descendência de pais ilustres como Abraão, nem por seu nascimento natural, nem por serem adotados por um homem piedoso. Nenhuma das maneiras pelas quais nos tornamos titulares dos privilégios de filhos entre as pessoas pode nos dar um título para sermos chamados de filhos de Deus. Não é por poder ou ação humana que os homens se tornam filhos do Altíssimo, mas sim de Deus. Pelo seu Espírito, isso é, Deus produz a mudança e confere o privilégio de ser adotado como seus filhos. O coração é mudado por seu poder. Nenhum esforço do homem, sem obras nossas, pode produzir essa mudança. Esse verso muito importante, portanto, nos ensina que os homens são salvos, devem nascer de novo. Que sua salvação não é resultado do seu nascimento de qualquer parentesco honroso ou piedoso. Que os filhos dos ricos e dos nobres, assim como dos pobres, devem nascer de Deus para serem salvos. Que os filhos de pais piedosos devem nascer de novo, ou eles não podem ser salvos. Ninguém irá para o céu simplesmente porque seus pais são cristãos. Que esse trabalho é a obra de Deus, e ninguém pode fazer isso por nós. E que devemos abandonar toda dependência humana, afastar toda confiança na carne e ir imediatamente ao trono da graça, e suplicar a Deus que nos adote em sua família e salve nossas almas da morte. Versículo 14. E aquela palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos de sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aquela palavra se fez carne. Carne às vezes significa natureza corrupta, às vezes o corpo, às vezes, como aqui nessa passagem, o homem todo. A palavra foi feita homem. Isso é comumente expresso ao dizer que Cristo se tornou encarnado. Significa que a palavra, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, a qual João acabara de provar ser igual a Deus, se tornou um homem ou nasceu como homem, Jesus de Nazaré, para que se possa dizer que ele se fez carne. Se fez. É a mesma palavra usada em João, capítulo 1, versículo 3. Por esta foram feitas todas as coisas. Não é simplesmente afirmado que ele era carne, mas que a palavra foi feita carne, implicando que ele já existia, agradavelmente a João 1:1. No princípio era a palavra. A expressão então significa que Cristo se tornou um homem, e que ele se tornou assim pelo poder de Deus, fornecendo-lhe um corpo. E habitou entre nós. A palavra no original judaico denota habitava como em um tabernáculo ou tenda. E alguns comentaristas supuseram que João quis dizer que o corpo humano era um tabernáculo ou tenda para o Logos, em alusão ao tabernáculo entre os judeus, no qual habitava Shekinah, o símbolo visível de Deus. Mas para outros estudiosos, o objetivo de João era provar que aquela palavra se tornou encarnado. Para fazer isso, o evangelista apela a várias evidências. Uma era que ele habitou entre eles, peregrinou entre eles, comeu, bebeu, dormiu e ficou com ele durante anos, para que ouvimos o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e nossas mãos tocaram, como João começa na sua primeira carta, versículo 1, capítulo 1. Habitar em uma tenda com é o mesmo que estar em sua família, e quando João diz que tabernaculou com eles, ele quis dizer que estava com eles como amigo e como membro de uma família, para que tivesse plena oportunidade de se familiarizar com ele e não se enganassem em supor que Cristo era realmente apenas um homem. E também que ele realmente era homem. E vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Os seus apóstolos, particularmente Pedro, Tiago e João, viram isso. Vimos sua glória. Essa é uma nova prova de que João estava afirmando que a palavra de Deus se tornou homem. A primeira foi que eles o viram como homem. Ele agora acrescenta que eles o viram em sua glória, própria glória como Deus. E o homem unidos em uma pessoa, constituindo um filho inigualável do Pai. Não há dúvida de que aqui há referência à transfiguração no Monte Santo. João foi uma das testemunhas dessa cena e, portanto, ele diz: vimos sua glória.
a palavra glória aqui significa majestade, dignidade, esplendor. Como glória do unigênito do Pai. A dignidade que era apropriada para o unigênito Filho de Deus. Glória e esplendor que não poderia pertencer a nenhum outro. E como adequadamente expressou sua posição e caráter. Essa glória foi vista eminentemente no Monte da Transfiguração. Também foi vista em seus milagres, sua doutrina, sua ressurreição, sua ascensão, todos ilustrando as perfeições e manifestando a glória que pertence apenas ao Filho de Deus. Unigênito. Este termo nunca é aplicado por João a ninguém além de Jesus Cristo. É aplicado por ele 5 vezes ao Salvador. Significa literalmente um filho único. Então, como um filho único é especialmente querido pelos pais, significa um que é especialmente amado. Assim temos que, como Jesus era eminentemente o Filho de Deus, sustentando uma relação especial com ele em sua natureza divina, exaltado acima de todos os seres humanos e anjos, e, portanto, digno de ser chamado seu único filho. Os santos são chamados seus filhos, porque nasceram de seu espírito ou são como ele. Mas o Senhor Jesus é exaltado muito acima de tudo, e merece ser chamado de seu filho unigênito. Jesus era especialmente querido por Deus, e, portanto, essa denominação, implicando ternura, é concedida a ele. Cheio de graça e de verdade. A palavra cheio aqui se refere à palavra se fez carne, que é declarada cheia de graça e verdade. A palavra graça significa favores, presentes, atos de beneficência. Cristo era gentil, misericordioso e gracioso, fazendo bem a todos e buscando o bem-estar do homem por grandes sacrifícios e amor. Tanto que se pode dizer que tudo isso é característico dele, porque ele abundou em favores à humanidade. Ele estava cheio de verdade, ele declarou a verdade, nele não havia falsidade. Ele não era como os falsos profetas e falsos messias, que eram totalmente impostores. Nem ele era como os emblemas e sombras da antiga dispensação, que eram apenas tipos da verdade. Mas Cristo era a própria verdade. Ele representou as coisas como elas são. E assim tornou-se a verdade, bem como o caminho e a vida, como está escrito em João 14, 6. Jesus lhe disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Graça e de verdade. Nós somos todos por natureza mentirosos e filhos da ira, os quais a graça e a verdade são desconhecidos. Mas nós somos feitos participantes dela quando somos aceitos através de Cristo. Versículo 15. E João dele testemunhou e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque era primeiro que eu. E João dele testemunhou. O evangelista agora retorna ao testemunho de João Batista. Ele havia declarado que o Verbo encarnou. E ele agora apela ao testemunho de João para mostrar que, assim encarnado, Jesus era o Messias. O que vem após mim. Aquele de quem eu sou o precursor, ou de quem eu vim para preparar, como está descrito em Mateus capítulo 3, versículo 3. Porque este é aquele que foi declarado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. É antes de mim, no sentido de que ele merecia mais honra do que João Batista, porque era primeiro do que eu. Jesus veio depois de João em seu ministério público e em sua natureza humana. Mas em sua natureza divina, Cristo existiu muito antes de João ter um ser, desde a eternidade. Como é dito em João 8, versículo 58. Jesus lhe disse: Em verdade vos digo, que antes que Abraão fosse, eu sou. Versículo 16. E de sua plenitude recebemos todos também graça por graça. E de sua plenitude. Sem dúvidas, essas não são as palavras de João Batista, mas do evangelista João, o escritor desse evangelho. Elas são uma continuação do que João estava dizendo no versículo 14, sendo que o versículo 15 é evidentemente colocado entre parênteses. Aqui, o apóstolo confirma as palavras do Batista, como se ele tivesse dito: Jesus é de fato preferido diante de ti. Ele começa agora a pregar sobre o ofício de Cristo, que contém em si uma mudança de todas as bênçãos, de modo que nenhuma parte da salvação deve ser procurada em qualquer outro lugar. No versículo 14, o evangelista diz que Cristo era cheio de graça e de verdade. Daquela plenitude, ele agora diz que todos os discípulos haviam recebido, isto é, eles derivavam de sua abundante verdade, graça e misericórdia para entender o plano de salvação, pregar o evangelho, viver vidas de santidade. Eles participaram das numerosas bênçãos que ele veio a dar por suas instruções e sua morte. A declaração não teve referência exclusiva, provavelmente, aos apóstolos, mas é estendida a todos os cristãos, pois todos os crentes receberam a plenitude da graça e da verdade que está em Cristo. Recebemos tudo que desfrutamos em sua plenitude. Nós não a compramos nem a merecemos, mas Deus nos concedeu livremente. Graça por graça, uma bênção sobre outra, imensurável graça e amor. Os hebreus, ao expressar o grau superlativo de comparação, costumavam repetir a palavra. Então aqui, graça por graça, significa muita graça, favores superlativos concedidos ao homem. Favoreces superior a tudo que havia estado sob a lei, superior a todas as outras coisas que Deus pode conferir aos homens. Esses favores consistem em perdão, redenção, proteção, santificação, paz aqui e no céu a seguir. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foi feita por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés. Moisés recebeu a lei de Deus e através dele a dispensação do Antigo Testamento foi dada aos judeus.
a graça e a verdade, que João já mencionou e que seria o assunto do livro que ele estava escrevendo agora. Vieram a toda a humanidade através de Jesus Cristo, que é o mediador do novo pacto, como Moisés era do antigo. A lei de Moisés, por mais excelente que seja em si mesmo, era pequena em comparação com o Evangelho. Como procedia da justiça e santidade de Deus e tinha a intenção de convencer os homens do pecado, para que o caminho do Evangelho pudesse ser melhor preparado, era uma lei de rigor, condenação e morte. O sistema antigo era de lei, sombras e ritos onerosos. O Evangelho era cheio de misericórdia para a humanidade e era verdade em todas as coisas. Podemos aprender com esse versículo que todas as nossas misericórdias vêm de Jesus Cristo e que todos os verdadeiros crentes recebem da plenitude de Cristo. Os melhores e maiores santos não podem viver sem Ele. Os piores e fracos podem viver com Ele. Isso exclui a orgulhosa vanglória de que não temos nada além do que recebemos por graça. E João, no versículo 18, terminando a sua introdução, diz: a Deus nunca ninguém o viu. O unigênito Deus, que está no seio do Pai, Ele o declarou. A Deus nunca ninguém o viu. Essa declaração é feita provavelmente para mostrar a superioridade da revelação de Jesus acima de qualquer dispensação anterior. O pleno conhecimento da verdade é um com a revelação de Deus, mas nenhum homem já teve esse pleno conhecimento. Disse, portanto, que Jesus tinha um conhecimento íntimo de Deus, que nem Moisés, nem nenhum dos antigos profetas possuía. Deus é invisível. Nenhum olho humano viu, mas Cristo tinha um conhecimento de Deus que poderia ser expresso à nossa apreensão, dizendo que ele o viu. Ele o conhecia íntima e completamente, e, portanto, estava preparado para fazer uma manifestação mais completa dele, que está no seio do Pai. A expressão denota a unidade mais elevada e o conhecimento mais íntimo. Essa expressão é tirada do costume entre os orientais de se reclinar em suas refeições. Ele o declarou. Ele o revelou de uma maneira muito mais clara e completa do que se tornou conhecido antes, e que por tais descobertas de sua natureza, atributos e vontade, assim temos a tendência mais poderosa para nos tornar santos e felizes. Ele o revelou completamente, ou o fez conhecido. Este versículo prova que Jesus tinha um conhecimento de Deus acima de qualquer um dos profetas antigos possuía, e que as revelações mais completas de seu caráter são esperadas no Evangelho. Por sua palavra e Espírito, Jesus pode nos iluminar e guiar, e nos levar ao verdadeiro conhecimento de Deus. E não há verdadeiro e pleno conhecimento de Deus que não seja obtido por meio de seu Filho. Aqui encerramos a introdução que João dá ao seu Evangelho. Até a próxima.